Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu vou falar sobre hamartiologia. Hamartiologia, né? Hamartiologia, a doutrina do pecado, né? Hamartiologia, a doutrina do pecado. Então nós vamos estudar aqui a origem do pecado em relação a Deus, né? A origem do pecado. A origem do pecado. Em relação a Deus, Deus não pode pecar e, no entanto, o plano de Deus precisaria ter incluído a permissão para a entrada do pecado no mundo, já que desde a eternidade incluía um Salvador, né? Então quer dizer, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Deus sabia da queda de Adão? Sabia. Mas Deus foi pego de surpresa? Não. Teve um plano B? Não. Deus, tudo isso está no projeto e no plano de Deus. Ele sabia que o homem poderia pecar e pecou. Mas sempre tinha no projeto e no plano de Deus um Salvador que viria morrer em nosso lugar, né? Nos convidar para o arrependimento, para voltar para o seio do Pai, ou para o jardim ao qual nós fomos expulsos. Outra questão também, em relação a Satanás. O pecado foi achado em Satanás, Ezequiel 28:15. Esta afirmação é a mais próxima que a Bíblia chega de uma indicação da origem do pecado, né? A gente pode dizer que muitos não vão dizer, não, a Bíblia não fala da queda original de Satanás. Mas por base nós temos lá Ezequiel 28, né? E Isaías 14. Ainda que fala Isaías 14 do rei da Babilônia e Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, mas dentro de alguma linha teológica, alguma corrente teológica, alguma interpretação teológica defende que lá fala da queda original de Satanás. Outros ficam com a questão de Timóteo, né? Que o pecado de Satanás foi o orgulho. O orgulho de quê? De ser Deus, né? É a soberba, o pecado da soberba. Outra questão também, alguns deles, a questão da origem do pecado, né? Em relação a anjos, né? Alguns deles seguiram Satanás em seu pecado. Em relação ao homem, o pecado originou-se no Éden, né? Mas em relação ao mundo espiritual, onde começou o pecado? Começou nas regiões celestiais, através dos anjos caídos. Em relação ao homem, o pecado teve início lá com Adão e Eva, na sua queda, né? Onde que eles foram tentados. A definição do pecado. Vamos definir. O pecado é uma ilusão? Essa ideia errônea assume várias formas de expressão. Nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos a ilusão do pecado. Ou quando a evolução tiver sido tempo suficiente para nos ajudar a progredir, a ilusão do pecado desaparecerá. Então o pecado não é ilusão, o pecado é realmente uma realidade, uma transgressão da lei de Deus, né? O pecado é o eterno princípio do dualismo, sendo o mal uma entidade externa a Deus, independente dele, não. Nós não concordamos com essa visão maniqueísta que o pecado é a questão dessa substância. Não, o pecado não é uma substância. O pecado, na verdade, ele é caracterizado como um estado, porque passa na minha mente, né? Mas aquela questão de escolha de pecar, e também ele é um ato praticado de quebrar uma lei estabelecida por Deus. Por isso ele é uma transgressão. Mas ele não é uma essência, não é uma substância. Que ele for essa substância, ele está de pé de igualdade no sentido de mal, né? Ou então de bem absoluto junto com Deus. Nós não acreditamos dessa maneira. O pecado é egoísmo, né? Essa é a definição ouvida com maior frequência, né? A Bíblia mais é bíblica, mas é incompleta e insuficiente. O pecado é a violação da lei, isso é muito forte, a transgressão. Essa definição também é bíblica, mas insuficiente, a não ser que o conceito de lei esteja estabelecido de modo a compreender todo o caráter de Deus. Sim, no sentido moral, sim, ele é uma transgressão e é terrível, é uma quebra do mandamento. Outra questão também é pecado e qualquer coisa contrária ao caráter de Deus, né? Significado pessoal, pecado pessoal, significa o pecado é cometido por um indivíduo, pode ser pecados, né, deliberados ou pecado por ignorância. Então tem o pecado planejado, a questão de Davi lá com Batseba, né? E o pecado por ignorância, o cara pecou sem saber, mas pecou, né? Porque todos nós pecamos. Errar o alvo também implica atingir o alvo errado. Penalidade, perda de comunhão quando a pessoa pega. Remédio para o pecado é o perdão, quando a pessoa se arrepende. Retirar a culpa produzida pelo pecado. Nós temos a justificação, declaração da atribuição da justiça de Cristo ao pecador que crê e é perdoado dentro do arrependimento desse pecador. A natureza do pecado. Significado, a natureza pecaminosa é a capacidade de inclinação humana para fazer tudo aquilo que nos torna reprovável aos olhos de Deus. Então, a natureza pecaminosa de nossos primeiros pais que herdamos, entendeu? Tem uma inclinação para o mal, de pecar, de matar, de fazer as coisas erradas. É por isso que Jesus falou, na mente, na consciência passa a vontade de matar, de roubar, de adulterar, fazer coisas terríveis. Passagens bíblicas relacionadas, né, Efésios ou 2 Coríntios 4:4, Efésios 4:18,
São essas questões. Resultado da natureza pecaminosa: depravação total, absoluta, falta de mérito do homem perante Deus e morte espiritual. Essa questão da depravação total, né, é a questão da divisão entre calvinistas e arminianos, né? Os calvinistas dizem que o homem pecou e a sua depravação foi total. Ele não tem condição de voltar para Cristo, ele precisa de Cristo para dar mão. Agora o arminianismo fala que a depravação não foi totalmente total, né? Vamos dizer que não foi, que tirasse, né, o livre-arbítrio dele, que eu não posso tomar uma decisão. Isso é para se pensar de soteriologia. A transmissão da natureza pecaminosa dos pais para o filho. É uma maneira que nossos pais transmitem para nós, foi atributada, né, foi creditada a nós. Salmo 51:5. Remédio: a redenção que nos concede a nova natureza, a regeneração, uma nova capacidade de servir a Cristo, o poder do Espírito Santo que habita o crente para dar vitória sobre a natureza pecaminosa que já foi julgada. Pecado imputado. Pecado imputado. Significado: o resultado da participação de cada homem no pecado original de Adão. Vamos analisar essa questão do pecado imputado, né? Imputado. O que significa isso? É o que? O resultado da participação de cada homem no pecado original de Adão. Nós colocamos lá o texto-chave, Romanos 5:12. Toda a humanidade estava em Adão, participando de seu pecado e assumindo a culpa resultante dele, né? Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim todos os homens pecaram, né? Todos pecaram e todos estão distanciados da glória de Deus. Então nós pecamos em Adão. Por que pecamos em Adão? Porque Adão era o nosso cabeça federal, nosso representante. Se Adão caiu, nós caímos em Adão. Se Adão pecou, nós pecamos com ele também. Transmissão do pecado imputado, transmitido diretamente de Adão a cada membro da raça humana, né? Penalidade sobre o pecado. Qual foi a penalidade, o juízo de Deus sobre o pecado? A morte física. E o remédio, né, sobre isso, a justiça imputada de Cristo, o segundo Adão, que pode nos salvar e nos restaurar e justificar diante de Deus. 2 Coríntios 5:21. O pecado na vida do crente. O fato do pecado na vida do crente, 1 João 1:8. O padrão para o crente, andar na luz. Andar na luz. Outra questão também importante, a preservação do pecado na vida do crente, através da palavra de Deus, Salmo 119. A intercessão de Cristo, João 17:15. O Espírito Santo que habita nele, João 7:37. Penalidades do pecado na vida do crente. Penalidades do pecado na vida do crente, perda de comunhão, o que aconteceu com Adão e Eva, exclusão da igreja local, disciplina de Deus e às vezes a morte física, né? O remédio para o pecado na vida do crente é a confissão, o arrependimento, é crer em Cristo, registrado em 1 João 1:9. Então aqui tem uma base muito rápida, né, que estou falando sobre os vídeos muito rápido. A gente poderia se aprofundar mais ainda sobre a questão da hamartiologia, a doutrina do pecado, pegar alguns pormenores, trabalhar alguns conceitos, né? Mas fica para você uma lição de casa, né, um dever de casa, para que você possa pegar um livro, você pegar a sua Bíblia, analisar os versículos que eu passei, analisar o que eu falei também no vídeo, pegar alguns livros de teologia sistemática muito bons, né? E de lá estar trabalhando a questão sobre a questão da doutrina do pecado. Bom, então estamos aí à disposição para trabalhar a questão de seminários, trabalhar questões de palestras, colóquios, né? E também a questão de simpósios relacionados sobre a teologia sistemática. Shalom, até a próxima, procure refletir o conteúdo dessa doutrina. Até mais.